E aí galera, Ricardo Alencar da Escola Aprender, e hoje a gente vai falar sobre equação, como resolver uma equação, especificamente do primeiro grau. E eu estou usando esses óculos para dizer que é um segredo, né? Onde está a resolução, a incógnita, aquilo que a gente não conhece. Então, vamos tirar os óculos, porque também não faz parte aqui do nosso meio falar com isso. É para você lembrar, resolver uma equação é encontrar o que está escondido, o que está por trás. Então, vamos lá entender. O que é equação? Vamos ver aí, né? Equação é toda uma sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. E é por isso que está aqui a nossa balançazinha antiga de feira, tá? Em que eu tenho um prato, tenho outro prato, aqui dois braços, né? Bem no meio, aqui bem no meio, lembre aqui. E aqui os pesos. De um lado eu coloco os pesos, né? E do outro eu coloco as frutas, lá na feira, quando acontece lá na feira. O que você vai fazer? Basicamente você vai igualar um lado com o outro, beleza? Aqui é na matemática, olha, eu tenho um lado e eu tenho o outro. Só que aqui eu vou mexer com números e incógnitas. Aquilo que eu não conheço, incógnito, escondido, tá? Então aqui, ó, de um lado da balança, do outro lado da balança. De um lado da balança, de um lado da balança, do outro lado da balança. Pode igualar a zero? Pode igualar a número negativo? Para quem conhece os números inteiros, pode igualar qualquer coisa. A equação vem de equa, né? De igual. Não é equação. Isso daqui, ó. 4 mais 8, 7 mais 5. Por quê? Porque ela não é uma sentença aberta. A sentença aberta é quando vai ter a incógnita, tá bom? Aqui é uma equação? Não, porque não é igualdade, ó, menor que x menos 5 menor que 3. Não é equação. E aqui, diferente, né? Não é nem sentença aberta, nem igualdade. Então, quando está desigual, não é equação. Quando está desigual, não é equação. E isso é importante, porque você vai ter que gravar isso de igualdade. Então, olha só, vai ter sempre que manter a igualdade. Para manter a igualdade, se eu mexer de um lado, o outro tem que ser mexido igual. Se eu somar de um lado, o outro tem que somar igual. Se eu subtrair de um lado, o outro tem que subtrair igual. Multiplicar e dividir de um lado, multiplicar e dividir do outro, e assim qualquer equação tem essa regra básica para sempre manter a igualdade. Então eu vou dar um exemplo aqui, na verdade são dois exemplos, com os passos para a gente resolver, e depois, quando você pegar a habilidade, você resolve sem se preocupar com esses passos, tá bom? Olha só, esta aqui é a equação em que eu tenho 4x mais 2 é igual a 22. Então, o que está acontecendo aqui? O x é incógnita. Ricardo, pode ser x, pode ser y, pode ser n, pode ser qualquer letra, porque a letra aqui ela só quer dizer que eu não conheço o valor ainda, tá bom? E eu vou atrás desse valor. Então, cuidado, tá? Pode ser qualquer letra aqui. Tá aqui essa equação, uma sentença matemática aberta, e aí com igualdade. 4x mais 2 igual a 22. Então, o que tem que saber aqui? É que número multiplicado por 4, somado com 2, dá 22. Então, você vai seguir esses 4 passinhos aqui que eu vou colocar aqui no rodapé para você ir gravando, tá bom? A sequência é essa: colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita, ou seja, a letra, o valor que eu não conheço. Colocar no segundo membro todos os termos que não possuem incógnita, simplificar as expressões em cada membro, isolar a incógnita no primeiro membro. Basicamente, vão ser esses 4 passos. Primeiro passo: colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Então, vamos reescrever aqui a equação. 4x mais 2 igual a 22. Tem algum no segundo membro aqui? Tem algum neste lado da equação que está com a incógnita? Não. Então, todo mundo não precisa fazer mais nada. Todo mundo que é incógnita está neste lado. Por costume, a gente vai fazer sempre isso. Do lado esquerdo vão ficar as incógnitas e do lado direito vão ficar os números que não estão multiplicando
ou fazendo uma divisão com a incógnita. Nesse caso aqui, olha, quando está assim, é 4x, ou seja, 4 vezes o valor do x, tá bom? Eu vou dar uma aula ainda sobre monômios, operação com monômios, mas aqui para quem quer saber, porque teve um aluno aí que perguntou como é que se resolve a equação do primeiro grau, e eu estou fazendo essa aula. Então, 4x mais 2 igual a 22, tá legal? Já feito o primeiro passo. Então, a gente vai passar para o próximo pedaço e aí continuar com o segundo passo. Então, o segundo passo é colocar no segundo membro todos os termos que não possuem incógnita. Quem é aqui? É o 2. O 2 é o termo que não possui incógnita. Como é que eu coloco ele no segundo membro? Lembra, gente? Isso aqui é uma balança. Tá bom? Isso aqui é uma balança. Se eu mexer de um lado, eu tenho que mexer do outro. Se eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro. Se eu subtrair de um lado, eu tenho que subtrair do outro. Então, olha só. Para mexer desse lado, imagina que tem aqui... Tá aqui o 4x e aqui tem 2 maçãs. Como é que eu faço? Para fazer uma operação correta, eu tenho que tirar 2 maçãs desse lado. Mas para que o outro lado não mexa, eu tenho que acontecer o que lá do outro lado? Retirar também 2 maçãs. Isso é muito importante. Gravou isso? Pronto, você resolve qualquer equação. Olha, se eu subtrair desse lado, eu tenho que subtrair desse. Então, 4x mais 2 eu vou subtrair desse lado e vou subtrair do outro lado. O que acontece? 2 menos 2, você está cansado de saber que dá 0. E agora ficou só 4x, porque 2 menos 2, 0. 4x mais 0 dá quanto? É o próprio 4x, né? E aqui, ó, 22 menos 2. 22 menos 2 dá 20. 22 menos 2 dá 20. Então, 4x igual a 20. Podem ter outros valores? Podem. Se estiver somando, você subtrai. Se estiver subtraindo, você... contrário, soma. Beleza? É só isso. Se estiver multiplicando, o que vai acontecer? Você divide. Se estiver dividindo, você multiplica. Você vai trabalhar com a operação inversa. A operação inversa. Sempre você vai fazer isso quando quiser trabalhar mudança de membro, tá? Operação inversa. Operação inversa da soma, subtração, da multiplicação, a divisão. Para quem conhece, quando é potência, é a raiz, tá? E tem outras, mas essas aqui são as principais que você vai usar por enquanto. Essa daqui é só para quem é mais avançado, lá pro 8º ano, 7º ano e assim vai. Tá bom? Mas calma, tudo a seu tempo, não se desespere, a gente não vai mexer com isso agora, é só para você saber que existe, tá bom? Por falar saber que existe, olha, minha camisa aqui tá cheia de coisas que existem que um dia você vai aprender com certeza. Bom, vamos lá. 4x igual a 20. Então, eu fiz o primeiro passo, colocar todo mundo que é incógnita no primeiro membro, coloquei no segundo membro que não é incógnita e simplificar as expressões. Na verdade, aqui eu cometi um pequeno deslize. Eu ainda não coloquei todo mundo. Por quê? Porque o 4 não está multiplicando o x. Mas eu vou usar isso na simplificação, tá bom? Em simplificar expressões, tá? Porque nesse caso aqui, além de colocar ele no segundo membro, no outro lado, eu vou também já isolar o valor da incógnita. Então eu vou acaba fazendo esses 3 últimos passos bem juntos, tá bom? Então eu vou repetir isso daqui na próxima e você sabe que eu vou acabar usando todos, tá? Então olha só. 4x igual a 20. Ele meio que junta, por isso que com a prática você faz tudo isso rápido. O que eu falei sobre a operação inversa? Você vai usar a contrária. Então, lembrando da balança. Se eu subtrair 2 de um lado, eu tenho que subtrair 2 do outro. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando com x. Então, o inverso vai ser o quê? Dividindo. Se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro. Para deixar aqui o valor de x, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 4. Por quê? 4 vezes alguma coisa dividido por 4 é essa alguma coisa. Imagina que você tem uma bola. 4 vezes uma bola, 4 bolas. Divide por 4, volta para uma bola. Então, 4 vezes x dividido por 4, volta para o próprio x. Tá bom? Então, 4 dividido por 4, 1x. E aqui, 20 dividido por 4. Tá?
20 dividido por 4 já é a simplificação da expressão, que eu vou fazer isso no próximo, só para dizer que eu segui os 4 passos. Vamos para o próximo aqui. Ó. Repete, 1 vezes x igual a 20 sobre 4. Vamos simplificar. 1 vezes x, x. 20 sobre 4, 5. Como é que eu sei que está certo isso? Será que o x é 5? Ora, lembra da expressão 4x mais 2 igual a 22. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar. É muito importante fazer isso sempre, se você não errou um sinal, se você não errou alguma conta, tá legal? Então, quanto é o valor? 4 vezes 5 mais 2. Será que isso é igual a 22? Vamos lá. Só faz repetir o 22 aqui. 4 vezes 5, 20. Mais 2. 20 mais 2, 22. É igual a 22? É igual. Então é verdade. Encontrei a solução. Encontrei aquilo que eu não sabia. A incógnita. Falei tanto nesse nome, né? Aquilo que eu não conhecia, agora eu conheço. Vale 5. Basicamente, o trabalho de uma equação é isso. É você achar o valor da incógnita e no finalzinho você verifica. Beleza? Vamos fazer mais uma? Eu vou fazer uma série de aulas sobre equações, mais difíceis, mais fáceis, para que você saiba os diversos casos e treine, tá bom? Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. De quem? Dessa equação aqui, ó. 10x menos 9 igual a 21 mais 2x mais 3x. Deste lado eu tenho aqui com incógnita e com incógnita, tá bom? Aqui é sem a incógnita e sem. Então vamos colocar todo mundo que possui incógnita no primeiro. Olha só, gente, aí é aquela técnica. Eu tenho que passar esse carinha para cá e esse carinha também, tá bom? Posso fazer isso de duas formas. Uma, eu posso juntar os dois, já que 2x mais 3x é igual a 5x, ou eu posso tirar isoladamente cada um. Eu vou fazer essa segunda forma só para você entender o processo de usar a operação inversa, tá bom? Dava para somar e depois, com o resultado, fazer a operação. Vamos lembrar, tá bom? Olha, sempre eu vou usar a metáfora da balança. Se aqui está mais 2x, eu tenho que subtrair 2x de um lado e do outro. Se aqui está mais 3x, eu tenho que subtrair 3x de um lado e 3x do outro. Basicamente é isso. Se fosse menos, teria que ser mais. Beleza? Então vamos subtrair de um lado e do outro. Ó, vou repetir esse primeiro pedaço. E vou subtrair desse lado 2x, desse lado 3x. Aqui eu vou repetir para você também não se preocupar. Vou subtrair desse lado 2x, desse lado 3x. Por quê? Mais 2x menos 2x, 0. Mais 3x menos 3x, 0. 0 mais 21 é o próprio 21. Então eu coloquei todo mundo aqui. Tá legal? Eu coloquei todo mundo aqui. O que dá para fazer? Ora, aquele passo lá, 1, 2, 3, simplificar lá na frente, você vai carregar muita coisa. Então, a melhor situação que você pode ter agora é simplificar somando ou subtraindo os termos semelhantes. Neste caso aqui, ó, 10x menos 2x menos 3x, dá para eu subtrair. 10x menos 2x dá quanto? 8x. Não é isso? Repete o menos 9, repete o 3x, repete o 21. Todo mundo aqui virou 0. 21 somado ou subtraído com 0 é o próprio 21. 8x menos 3x dá quanto? 5x menos 9 igual a 21. Então, coloquei todo mundo no primeiro membro, no primeiro lado, lado esquerdo. E agora vamos me preocupar com quem não está com o nosso valor aqui, com a nossa incógnita, tá bom? Então, vou repetir essa equação para agora colocar quem não está com a incógnita para o outro lado. De novo, metáfora da balança. Está subtraindo de 9.
Como é que eu uso a operação inversa? Eu vou ter o quê aqui? Somar de um lado 9 e somar do outro lado 9. Então, olha só. 5x menos 9 mais 9 igual a 21 mais 9. Tem uma coisa que todo professor acaba ensinando para ser mais rápido, né? O jogo do sinal. Tá multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa subtraindo. Eu não gosto de ensinar desse jeito, pelo menos no início, porque você acaba decorando uma coisa que você não conhece. Mas basicamente é isso aqui, ó. Menos 9, vem para cá mais 9, porque aqui dá quanto? 0. Menos 9 mais 9 dá 0. O efeito é o mesmo, mas o fundamento matemático não é. Por isso eu gosto de ensinar isso. Primeiro saiba o fundamento, depois você pula para o macete. Tá? O professor vai te ensinar o macete, você vai usar, mas é bom que você conheça o fundamento antes. Tá legal? Então aqui ficou 5x igual a 21 mais 9. Só para fechar e simplificar, né, isolar aqui, 21 mais 9, 5x igual a 30. Para encerrar, vamos matar tudo agora usando a simplificação. Tá multiplicando, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir ambos os lados por 5. Por quê? Multiplicar por 5 e dividir por 5, eu vou encontrar o número x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes x é igual a 30 sobre 5. 1 vezes x é x. 30 sobre 5 é igual a 6. Será que isso é verdade? Será que esse valor está correto? Bom, vamos lembrar. 10x menos 9 igual a 21 mais 2x mais 3x. Se a gente substituir aqui, ó, 10 vezes 6 menos 9. E aqui, 21 mais 2 vezes 6 mais 3 vezes 6. Será que isso vai dar a verdade? 10 vezes 6, 60. Repete menos 9. 21 mais 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 6 menos 9 dá quanto? 51. Beleza. 21 mais 12. Então, 21 mais 10, 31 mais 2, 33. 33 mais 10, 43. Mais 8, 51. Portanto, é verdade que é 6. Passo. Colocar no primeiro membro, no primeiro lado, quem é incógnita. Colocar no segundo membro, no segundo lado, quem não é incógnita. Simplificar as expressões, somar, subtrair, multiplicar e dividir quem precisa. E depois isolar a incógnita, como a gente faz aqui. Mas tem o último passo que eu estou falando aqui, que é verificar, tá bom? Verificar. É muito importante que você verifique, porque você vai saber se realmente acertou, se não errou alguma passagem, se não errou alguma coisa. Eu vou fazer outras aulas com outros exercícios, com esse método aqui. Com o tempo eu posso avançar em fazer os macetezinhos que a gente acaba aprendendo nas salas de aula, mas eu gostaria que você comparasse uma equação com uma balança, mexeu de um lado, mexeu do outro, segue os passos, treina um pouquinho, refaz o que eu fiz aqui, qualquer dúvida coloca aqui nos comentários, passe para o seu amigo que está com dúvida sobre isso, vamos se inscrever, vamos divulgar que agora esse ano de 2017 a gente vai ter um montão de coisa aí preparando, eu vou fazer vários cursos, todo dia praticamente a gente vai ter aula aqui, então a gente se vê no próximo vídeo, até mais.